Olá, sejam muito bem-vindos ao Papo com Especialista, o podcast do Fórum de GR. Eu sou Fabrício Souza, estou aqui com meu amigo Leonardo Cerqueira. Tudo certo, Boa noite, tudo beleza? Estamos aqui em mais um episódio da série. Muito bom. E hoje a gente tem um convidado que vocês, lógico, já viram por aí nos anúncios. A gente vai falar de um tema bem bacana, que é a gestão do pós-acidente. Lembrando que a gente está num mês que se fala muito de prevenção de acidentes, né? Prevenção de sinistros no trânsito. O maio amarelo, que deveria ser o ano inteiro, né? O ano amarelo. O ano amarelo. Né? Pois é, a gente está com um convidado muito especializado no assunto, que atua muito nessa frente do pós-evento. A gente vai falar bastante disso, que é o Sérgio Monteiro, que hoje está na SA Perícias. Bem-vindo, Sérgio, tudo bem? Obrigado. Agradeço o convite de vocês, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir o máximo possível com vocês. E ser útil para os outros também. Com certeza vai agregar. E somos nós que agradecemos aí a participação. E a gente, só que antes de introduzir esse assunto que é muito legal, agradecer a quem nos assiste, nossos amigos aqui, que além de acompanhar esse canal, nossos programas, seja no YouTube, seja nos canais de áudio, a gente teve um evento aí, né, Léo? Foi bom? Pô... agora dá para falar, né? A gente estava ainda na expectativa na última gravação e acho que superamos todas as expectativas, né? Em relação a público, em relação à questão do conteúdo, somente feedbacks positivos. Então, aproveitando aqui também, o nosso muito obrigado aos apoiadores que fizeram com que conseguíssemos entregar um evento com aquele nível de qualidade. E agora, já não é mais spoiler, né? Exato. Na sequência, a gente já vem tratando os eventos pré-carga, que temos um, inclusive, que é justamente relacionado ao tema aqui do papo de hoje, que é sobre a questão da prevenção de acidentes, que será no dia 20 de agosto. 20 e 21. Isso, e 21 o do roubo de cargas. Prevenção ao roubo de carga. Né? Então, dessa vez agora em Alphaville. E para quem tiver interesse em saber mais, as empresas que quiserem estar conosco lá apoiando e participando, colocando sua marca, nós já estamos à disposição e inclusive já tem bem avançado isso, mas para quem tiver interesse basta nos procurar para a gente tratar sobre, tá bom? Mas exatamente. Em relação ao fórum aí, muito obrigado mesmo a todos que participaram, apoiaram. O Sérgio esteve lá conosco, nos visitou. Inclusive, estava lá. Eu sou testemunha do sucesso e da qualidade. Parabéns. Não por estar na presença Fala aquele que a gente combinou lá. Que mas se não falar bem, a gente edita. Entendi. Não, mas enfim, para ter ideia do público qualificado que ali estava, tá aqui o nosso entrevistado aqui de hoje, que estava lá na plateia, consumindo ali um conteúdo que eu acho que foi muito válido, independente da área de atuação também de cada um, né? Uhum. E dentro disso aí que a gente fala muito nos nossos encontros, principalmente lá no pré-carga, é importante a gente já falou aqui, né, da questão da prevenção de acidentes ou de sinistros. A gente vai debater isso aqui, como é que é a palavra certa, mas a gente chega lá. Então, assim, Sérgio, para a gente começar, conta para a gente um pouquinho do que você faz e, assim, o que é acidente, o que é erro? Então, vamos lá. Primeiro, a minha área de formação é em física, minha especialidade é em dinâmica. Estou na área de investigação de acidentes há mais de 20 anos. Nós temos uma empresa que completou 20 anos também, lá assim que começou, um pouquinho depois. Na verdade, a minha área, na área eu estou uns 23 e a empresa mais ou menos uns 20 anos. Então, Você treinou fora e depois exatamente, montou a empresa. Treinei fora, aprendi com os melhores, inclusive, diga-se de passagem. Eu não pedi autorização para dizer o nome deles, então vou ficar quietinho. Tá bom? Mas eles vão saber. Mas eles vão saber. Então, dentro das empresas, eu tenho certeza a gente se destaca pelo linguajar mais acessível, tanto para aquele que gerencia, para aquele que solicita, para o advogado e para o juiz. Lembrando que todos dentro da área de investigação de acidentes são leigos. Então, dentro desse fator, a gente coloca não naquela linguagem do juridiquês, nem do científico, aquela coisa pesada. O segurez também, a gente que nosso público tem muito essa língua do segurez. Exatamente. Então, a gente coloca de uma forma muito simples, que é para ser entendido e para ser aproveitado depois na tomada de decisões. Legal. Então, esse é o ponto.
Com relação ao acidente que você falou. Então, vamos começar a confundir um pouco. Dentro da minha área, eu trato com o nome de acidente. Certo. Dentro da área de seguros, a polícia, por exemplo, trata como sinistro. Sinistro. Ainda mais advogado, ultimamente tem se batido muito nisso em tratar como sinistro. Isso. Só que o advogado trata como força maior. Não é nem acidente, não é nem sinistro, é outra coisa. Mas vamos resumir, então. Vamos definir efetivamente o que é um acidente. Do que estamos falando aqui? Do que estamos falando. Então, do ponto de vista físico, o acidente é simples. É um evento natural. Tá. Ponto. É um evento natural que, por ser natural, não tem participação humana. Se não tem participação humana, não existe punição, porque é um acidente. Não existe culpado. Caso fortuito. Porque é um acidente. É o caso fortuito do advogado, é o sinistro da seguradora, é o acidente do ponto de vista físico. Então, e por que ele é um acidente? Primeiro, ele acontece de forma extremamente rápida para nós, de forma imprevisível. Eu não tive como prever aquele evento que chegou rápido para mim. Consequência disso, eu não tenho controle sobre a situação. E se eu não tenho controle sobre a situação, eu rezo e vejo o que vai dar. Então, isto é o acidente. Então, o acidente não gera culpado, não gera indenização, não gera processo, enquanto que o oposto do acidente, que é o erro, este sim. E o erro, por incrível que pareça, só ser humano comete erro. Cavalo no meio da pista não errou, cachorro no meio da pista não errou, a árvore que caiu é um ser vivo, não errou. Então, o ser humano erra. E quando o ser humano erra, aí entra a perícia. Primeiro, para dizer se foi acidente ou erro. Ou para dizer quem foi que errou no meio daquela situação. Ou para quem errou mais, ou para quem errou menos, ou quem errou definitivamente, quem foi vítima, e assim por diante. Quem causou um determinado prejuízo, enfim, aí vai para uma determinada finalidade ali de avaliação. Quem causou o erro, normalmente, é aquele aonde você atribui a culpa, o processo, a indenização e assim por diante. Então, acidente, coisa rápida, imprevisível, situação sem controle. E natural. A palavra natural aí é fundamental. Então, quando a gente fala basicamente aqui da nossa área do transporte, não existe. Raramente existe um acidente. Assim, lógico, sem a mínima pretensão de debater sobre, mas assim, do que nós... O debate é a coisa mais gostosa. Não, mas eu digo no nível... não sou físico, então nem me atrevo. Olha, passei na física com a nota ali por um décimo. Física, você tá falando? Na educação física até que ia melhor. Mas o que eu tenho acompanhado é assim, por exemplo, vamos de novo fazer uma menção aqui, a questão da campanha lá do Maio Amarelo, que está em alta, merece estar mesmo, e como eu comentei ali no começo, acho que deveria ser até a gente tratar o ano amarelo. Janeiro, fevereiro até dezembro e algo contínuo, porque as grandezas envolvidas são absurdas, né? Quantas vidas que são ceifadas ano após ano, já há décadas e décadas, e, enfim, a gente continua tendo que destacar a importância disso. Mas, tanto nessa linha, eu já ouvi alguma coisa falando sobre essa questão de que é correto tratar como sinistro de trânsito, e me parece que a própria ABNT também taxou desta forma. Então, ao invés de falar de acidente, vamos falar de sinistro, possivelmente pelas próprias razões lógicas aí que você já colocou. Muitos deles são previsíveis, estão atrelados a uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. Então, erro que ele determinou então, até nesse ponto, eu acho que casa bem com a tua explicação. Muitos deles, não é um fator simplesmente da natureza, não é a árvore que esqueceu de dar o sinal e pulou na frente do carro. Então, enfim, só para colaborar nesse sentido, eu acho que a gente já vem, pelo menos na nossa área também, assim, de gestão de riscos e áreas afins, já tem percebido esse entendimento. Então, de fato,
pode até ter um caso muito pontual que poderia ser classificado como um acidente, mas a maioria esmagadora são sinistros por conta disso, de esse aqui envolveu um fator ou outro aí que seria evitável em alguma medida. Eu costumo dizer assim, acidentes de trânsito são raros, e são raros. Então, eu posso, não importa se eu estou chamando isso de sinistro, se eu estou chamando de força maior. Então, para nós aqui, eu vou chamar de acidente o evento natural, rápido e imprevisível. Um acidente que eu peguei, e detalhe, nesses 20 anos, raríssimos acidentes eu peguei, acho que 3 no total. Um deles foi, numa determinada rodovia, descendo a serra, uma pedra rola da montanha à noite e passa por cima de um carro. É isso. Aí eu pergunto para você, foi acidente ou não? Calma. Tempo. Calma. Primeiro, estava chovendo? Choveu bastante até a manhã daquele dia. Existe uma estrada. Existem engenheiros responsáveis. E existe um projeto a ser executado. Esse projeto envolve, inclusive, o estudo de toda a região. Análise de risco. Análise de risco, inclusive, para ver se a montanha não vai descer e assim por diante. Não. Na verdade, tudo foi feito direitinho. A pedra estava lá, era de um feitio arredondado. E por uma questão absolutamente que eu desconheço, infiltrou água, perdeu a base e rolou para cima da pista. Quem ia prever aquilo? Nós contamos aí com uma pedra formada há milhões de anos atrás. O porquê que ela ficou redonda também não sei. Não é que era uma esfera, tá? Mas ela ficou arredondada. A chuva entrou lá, não devia, não foi possível prever aquela situação. Ela rola e mata uma família. Então, isso foi um acidente? Foi. Agora, na mesma situação, se houvesse uma obrigatoriedade de você pesquisar e procurar pedras redondas com infiltração de água, não sei o quê, e não foi feito, aí não seria acidente. Aí seria erro. De quem? Daquele que projetou, blá, 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 blá. E não se atentou a esse ponto do projeto. E aí nós vamos ver se é por negligência, imperícia, e aí por diante. Caramba. Então, é esse o tipo de foco que você dá para uma investigação. Esse é um dos trabalhos que dos trabalhos. Agora eu fiquei curioso para saber só dos outros dois. Porque é muito caricato, né? Um caso desse, muito, igual você falou, realmente é raro, né? Cito um outro, que foi um atropelamento de um cavalo numa estrada... a estrada não era vicinal, mas já estava pavimentada, estava faltando sinalização nela. Então, numa estrada que será... Minto. A estrada era pedagiada e tudo mais. Então, animais na pista você não deve contar. Porque tudo já está preparado para nenhum animal atravessar lá. A não ser que o bendito do animal resolva fazer um buraco por debaixo da cerca. Esta cerca acaba caindo por determinado motivo também que não foi constatado na época, e um cavalo saia por lá. Então, isso foi um acidente. Certo. Porque todo mundo fez o que era previsto e o que era certo. Mas não pode contar com a mente de um animal que resolveu fazer um buraco justo ali. Certo. E foi um buraco causado por animal, a cerca caiu por falta de apoio, desceu a cerca e foi embora. Uma sequência de fatores. Isso. Nesse instante, você tem muitos proprietários de fazendas com o mesmo tipo de animal que tem vistores na cerca. Exatamente para saber o que está rolando com ela para evitar esse tipo de coisa. Então, naquele caso, se acontecer da mesma forma, também pode ser um acidente, porque ele está vistoriando o tempo todo. Só que ele não pode ficar parado olhando para lá o tempo inteiro. Sim, que aí a medida de contenção sairia talvez mais caro. Exatamente. Ou você não sabe qual vai ser a probabilidade de aquilo acontecer, né? Só que se for determinado que você deve ter uma vigília 24 horas, aí deixa de ser acidente, passa a ser erro se não tiver. Mas uma decisão dessa parte de uma análise desse nível. Agora que eu estou pensando aqui comigo, você está falando de um nível de análise muito profundo que assim, até me remete às análises feitas pelas agências de aeroespacial, de trânsito aéreo, de acidente aeronáutico. Por isso que demora anos. Esse nível de análise tem mesmo nas operações rodoviárias ou são casos muito pontuais que você tem? Não é praxe? Não é praxe. Para você ter uma ideia, a gente costuma entregar um trabalho entre 30 e 40 dias.
Não que você se debruce o tempo inteiro no trabalho. Sabe carta de amor? Na minha época, você escrevia cartas para namorada. Explica o pessoal de casa o que é carta primeiro. Carta é um papel, lápis, caneta. Explica aí para a geração YZ. É tipo um WhatsApp, só que maior e no papel, tem que entregar pessoalmente. E demora... Não, vai pelo correio. Pelo correio. Para vender, ele é mais moderno do que... Não, ele já estaria muito atiradinho para a época, né? De ir lá entregar pessoalmente. Não, carteiro entrega para você. E aí faz uma coisa, não sei se vocês já passaram por isso. Você escreve, guarda, vou mandar amanhã. Aí você pega e lê. Revisa. Fala, pelo amor de Deus, como é que eu vou mandar isso daqui? Por quê? Teu cérebro ficou processando aquele negócio de forma inconsciente. Isso é fato, não é teoria. É fato, não é teoria. Ele processou aquilo enquanto você estava dormindo, enquanto você estava fazendo outra coisa. Quando você olha, opa, você já mudou o ponto isso de daqui não é, isso daqui não é, por que eu fiz isso, da onde veio isso? Então é aquele lance que você se desconcentrou um pouquinho lá, prestou atenção lá, ou pegou um argumento que não serviu. Para vocês entenderem, a análise de um acidente, a perícia, é a montagem de um quebra-cabeças, que é baseado em informações. Mediante as informações que você tem, você monta o quebra-cabeças. Ou seja, você reconstrói o acidente. Em cima dessa reconstrução, você começa a fazer análise e ter a conclusão posterior, depois de namorar bastante, escrever bastante cartinha e assim por diante. Várias cartinhas. Várias cartinhas. Mas normalmente o que você percebe assim, na prática, então a gente acaba tratando só aqueles que às vezes causou um dano muito grande ou expôs uma marca, uma repercussão. Exatamente. Apareceu lá no jornal X. Isso. E aí a empresa normalmente vai contratar uma perícia técnica, enfim, para mais na questão da defensiva. Vamos tratar dos níveis aqui. Então, vamos lá. Você tem, por exemplo, um derramamento de uma carga valiosa. Uma carga de 10 milhões, por exemplo. Já aconteceu. A carga caiu. Por que ela caiu? Por que eu perdi essa carga? E você não analisa só a dinâmica do acidente. Porque cair, tombar, é fácil você determinar. Caiu por isso, tá aqui calculado. Excesso de velocidade, acabou. Fim. Acabou. Só que tem um problema. Por que chegou até aquela situação? Aí você vai pegar o fio da meada e vai até o comecinho. Aí você descobre que, de repente, aquela carga foi derramada porque alguém não tomou a providência que deveria ter tomado em termos de conhecimento técnico de colocação e amarração da carga. Então, deixou-se tudo na mão do motorista. O motorista não é especializado em amarração de carga. Então, existem muitos fatores e você vai atrás dos fatores que vão desde o psicológico, organizacional, logístico, absolutamente tudo. O mecânico do veículo também. Para tudo você faz uma análise. Só que aí, vamos lá. Custo dessa história toda. Quanto mais complexo e mais aprofundado, mais caro. A perícia é cara. Só que, se, por exemplo, a nossa empresa, se eu for cobrar o preço de uma perícia normal, nenhuma empresa vai fazer perícia. Poxa. Porque é muito caro. Eu estou falando da ordem de dezenas de milhares de reais. Mas, aí nós pegamos um nicho. Olha, isso a gente pegou uns 5 anos até aprender direitinho. Até esses valores dá para ser recorrente? Dá. Então, a gente trabalha assim. Mas a qualidade continua sendo aquela qualidade legal. E você tem perícias e perícias. Sim. Você tem perícias de 2 laudas, você tem perícias de 3 laudas. A nossa, sem querer fazer nossa propaganda, mas a nossa faz o trabalho bonitinho, bem explicadinho, como eu disse para vocês, para atender o leigo, que é aquele que encomenda o nosso trabalho. E tem muitas vezes também o fator tempo, que eu imagino que, assim, para a concessionária, para a polícia que está preservando, quer tirar um caminhão, um ônibus acidentado da via o quanto antes, às vezes tem vítima. Também tem esse fator que pressiona. Então, vamos lá. Uma perícia ela não precisa ser contemporânea. Legal. Então, quanto antes você chegar no acidente, no local do acidente, para fazer o levantamento de tudo, melhor. Mas se isso falhar, não tem problema. Você tendo elementos para trabalhar, e detalhe, vai do contexto do local onde aconteceu o acidente. Existem vestígios que permanecem lá até que você mude a estrutura do local. Existem vestígios que são registrados apenas em simples fotografias.
Eu já resolvi casos onde fotografia foi lá atrás, desde o jornal e o máximo agora na internet, você pega praticamente tudo que você precisa. Verdade. Você tem já pessoas fazendo live lá com Um que filmou, outro que fotografou. Nem sabe por onde andou, até que a gente usa a expressão, quem não sabe o que procura não percebe quanto encontra. Então, já recebi casos que a empresa me manda dezenas de imagens, vídeos e não serve para nada. E uma foto na internet, resolveu tudo. Foto de um e curioso. aí você vai atrás e resolve. Mas aí você pode, então, ter algum prejuízo caso um elemento desse foi desconsiderado. Sim. Ou você perdeu por não ter a atuação no tempo zero do sinistro. Tá? Para ser concomitante com aquilo que aconteceu, que geralmente não vai acontecer, mas quanto mais rápido você chega, sim. Tanto que hoje a gente... posso fazer uma exposição do que acontece normalmente nas empresas? A maioria das empresas, eu tenho muitas multinacionais e elas se dedicam a entender o que foi que aconteceu para que aquilo não aconteça de novo. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Quem contrata isso é querendo pensar em prevenção? A maioria não. Nossa, querendo mais se defender. Se prevenir do maior prejuízo. Da ação judicial que vai sofrer. Continue. É só você entender. Se houve lesão grave ou morte, tem processo. Ponto. Certo. Acabou. Agora, eu sou culpado ou sou inocente? Legal. Tem empresa que já acha assim, nós somos culpados, não sei o quê, será que dá para fazer alguma coisa? Aí você começa a fazer uma análise prévia e descobre, por que você está dizendo que você é culpado? Tem absolutamente nada a ver. Vamos estudar direitinho para ver se isso se confirma. Se confirma, quer fazer o parecer? Então, por falta de conhecimento, se acha que é culpado ou que é inocente ou que é o outro, assim por diante. Então, a primeira coisa é você fazer uma produção antecipada de provas, que é o que a empresa faz, mas não visando corrigir problema, visando corrigir aquele problema. Aquela consequência se aparecer. Legal. Tá? Mas como é que acontece dentro das empresas? Como acontecia com muitos dos nossos clientes e alguns continuam assim. Acontece um acidente. Nós somos a empresa. O que a gente faz? Você vai receber um comunicado, olha, fulano se acidentou em tal lugar com um caminhão e houve morte. Você automaticamente vai pegar um funcionário da tua empresa, aquele que está numa unidade mais próxima, vai lá ver o acidente, fotografa tudo, registra tudo. E a questão é, registrar o quê? Fotografar o quê? Como encontrar? Como recolher aquilo? Do que eu estou falando? Volto a dizer, quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Nossa. Aí ele vai lá, tira um montão de fotos, traz tudo para você e não serve para nada. Primeiro porque ele registrou o local do acidente. E normalmente o local do acidente é o efeito, é a consequência. É o fim da história. É o fim da história. A história começou lá atrás. Sim. Só que ele não sabe que precisa fazer aquilo. Então, nós damos um curso de qualificação e levantamento técnico de local de acidentes exatamente para sanar isso. E isso significa o quê? O funcionário da própria empresa, o colaborador da empresa. Então, quando acontece o acidente, você é comunicado, você vai chamar quem? Você vai chamar o Yuri. Por quê? Ele já está qualificado para fazer isso. Ele não tem a mínima pretensão de ter um trabalho de perícia, não, mas ele sabe pelo menos capturar os elementos principais. Literalmente isso. Ele é aquela pessoa que sabe colher informações. Não estou falando da análise. Então, ele sabe colher as informações. Uma vez coletadas as informações... Então, ele sabe como fotografar, o que ele tem que registrar, ele sabe fazer croquis, ele sabe entrevistar uma testemunha. Vou fazer um parênteses. Entrevista com testemunha. Olha só uma situação que a gente pegou. Eu posso falar coisas tipo palavrão, coisinhas assim? Pode. Se ficar muito pesado, a gente coloca depois Se ofender alguém, aí depois é contigo. Se falar para mim, a gente pode sair na briga aqui. Eu vou tentar ser comedido, mas imagina uma situação onde uma testemunha se apresenta dizendo que viu um acidente. Leve em consideração que toda testemunha que se apresenta como testemunha viu ou acha que viu o acidente. Tá? Existe uma característica na nossa mente que, inclusive, preenche lacunas que foram formadas quando você não viu, mas a pessoa acredita piamente que viu. Você quer contar a história mesmo sem vários elementos. Você quer ser útil. E aí, o que essa pessoa faz? Ela vai lá, na verdade. Você viu o acidente? Vi. Então, existe uma técnica de entrevista de testemunha. Então, vou dar assim por baixo delas. Você viu o acidente? Vi. Vi.
você pode me contar o que você viu? Eu não posso induzir a pessoa. Se ela disser, perguntando, fica fácil. Se ela disser não, tá, obrigado, vou passar para outra. Mesmo que ela tenha visto. Não foi útil. Mas ela disse, vi sim. Você pode me contar o que você viu? Posso. Posso. O que foi que você viu? Aí que vem a primeira... Então você vai falar blá, 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 blá. O que ela falou? Na verdade, ela disse, não, eu vi, o carro veio, dobrou a esquina, ele estava correndo, ele rodou aqui e pegou a pessoa ali. Tá ok. Então você... viu o carro vindo ali, ele rodou, e pegou a pessoa lá? Sim, vi. Tá. Anotei. Eu anotei isso aqui, ó, blá, 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 repeti para ele. É isso? Isso. Então, isso aqui tá feito. Aí, muito bem. Aonde você estava na hora do acidente? Em casa. Eu estava ali, ali do lado da banca de jornal, perto da árvore. Tudo bem. Próximo passo, você vai até lá, leva a sua máquina... Tá, dá para ele ver de lá o que ele disse que viu. A esquina onde o cara dobrou em alta velocidade. Se não der, você fotografa. Se der, você fotografa também. Okay. Porque ali você já colheu 1 milhão de informações. Eu já sei por onde eu vou começar. E com o ponto de vista da testemunha. Exatamente. E aí vem a última pergunta. O que você estava fazendo? Eu estava mijando ali atrás da árvore. Aí eu pergunto, você mija voltado para a rua ou voltado para a parede? Para a parede. Então ele viu o acidente? Ele viu o resultado. Sim. Ele não viu deduziu o resto. Ele deduziu o resto. Ele deduziu Talvez, o resto. Né? Ou inventou. Então, só isso daí, você, em 3 perguntas, você mata toda uma testemunha, mata no sentido de aproveitar ou não conteúdo. A informação dela. Certo. Você nunca joga fora, deixa lá. Uma técnica de entrevista investigativa mesmo, né? Isso, exatamente. Aí, independente de qualquer coisa, você vai lá para ver se tem alguma coisa daquilo que ela falou em forma de vestígio. Às vezes você encontra, às vezes não, e às vezes está do outro lado. Sim. Porque nem sempre é aquilo que você está... Há uns episódios aqui atrás, né, quando a gente conversou sobre essa parte de inteligência corporativa, né, de investigação e tal, foi até comentado isso por um colega que estava aqui. Ele falou isso, ele falou, hoje em dia, lógico, o ideal é você ter lá um analista de dados, de inteligência, porque ele vai capturar diversas informações e tal, mas nunca pode esquecer da tiazinha fofoqueira da esquina, que às vezes é aquela que vai te dar o elemento, né? É fato. Então, fato. Tem que Instagram, ter esse trabalho de campo WhatsApp, também, né? Você procura tudo para saber o que está rolando por ali. De repente, numa dessas aqui vem informação. Então, voltando àquela situação. Existe o acidente, você desloca agora uma pessoa que está qualificada para pegar a informação. Ela retorna com as informações para você, tira do rascunho e monta um relatório. Então, ela tem normalmente um guia, um roteiro para seguir. E esse roteiro ela vai preenchendo a situação da pista, as condições, tudo. Não dá para entrar em detalhes aqui. Mas ela pega todas as informações, faz a metrificação necessária, tira as fotos necessárias, monta um croquis e entrega isso para um comitê que vai analisar. Só que aí temos um problema. O comitê tem que saber analisar. Sim. Normalmente, predomina o quê? O achismo e a tremenda boa vontade. Então, eu tenho muitos contatos... E as conclusões precipitadas. Não é uma questão de conclusão precipitada, é o desconhecimento do fio da meada para se concluir. Tanto que, no final, prevalece o quê? Bom, fazendo aqui o relatório, o que você acha? E você, o que você acha? Então, nós vamos fazer tal coisa. Concluímos que? Ele é baseado em achismo, não é baseado em fatos. Então, a gente dá um outro treinamento, que é a análise básica de acidentes, exatamente para o comitê pegar uma parte das informações, detalhe, análise básica. E essa análise básica é monstruosamente grande para um comitê. Ele tem condições de, bom, então aconteceu isso por causa disso e aqui estão as provas. Bom, a partir daqui, o que nós vamos sofrer? Bom, vai acontecer isso, isso e isso. Então, esse daqui pode arquivar, esse daqui vamos aguardar e esse daqui manda para a perícia porque a gente vai ter problema. Esse aqui ele já consegue ter pelo menos esse feeling de classificar os eventos ali e poder tratar de uma forma mais elaborada o que precisa. Exato. E nas empresas, hoje em dia, acontece exatamente o oposto. Tem uma boa vontade, eu admiro as pessoas, isso é fato, eles procuram ter o conhecimento, mas existe muito folclore e não é culpa, é porque nunca teve um meio de conhecer aquilo.
A gente desenvolveu esse projeto junto com o CIETEC na USP, exatamente para trazer informações para o setor que não existem aí, eu vou dizer em mercado, não é um mercado. Mas é um estudo sério feito em cima disso. Não que os outros não fossem, mas existe algo a mais aí do ponto de vista físico. Então, as empresas, atualmente, a maioria faz o quê? Acontece o acidente, manda uma pessoa que vai fazer o melhor que ela acha, baseada numa experiência própria, ou conselho, ou troca de informações com alguém. Padrões diferentes. Exato. Traz informações defeituosas. Essas informações que não são precisas são analisadas por um grupo que também tem boa vontade, chega a conclusões mais baseadas em achismo do que em fatos. Isso vai para a mão do advogado, que tem que, por sua vez, fazer milagre. E depois que ele faz aquele milagre que coloca como a defesa no processo ou acusação, coisa parecida, vai para a mão do juiz, que tem que ser mágico. Porque se o juiz ele trabalha por convencimento. Se o juiz não estiver convencido que aquilo aconteceu daquele jeito, ele faz o seguinte: dentro do direito tem um indúbio pro réu. Na dúvida, eu vou a favor do réu. Então aqui vai indúbio pro pobre. Sim, eu ia fazer uma pergunta dessa, mas só antes dela. Tem um ponto que a gente já ouviu também em algumas conversas, não vou mencionar em qual delas, porque de verdade não lembro agora, mas que um grande ponto também, por exemplo, em relação a essa questão dos acidentes, é também uma questão de desatualização que vai ocorrendo. Eu vou dar um exemplo. Uma determinada rodovia tem uma curva acentuada, aonde há 40 anos atrás, quando essa rodovia foi inaugurada, um engenheiro fez lá um brilhante trabalho de cálculo e etc. E ele considerou, essa curva aqui, ele faz um veículo pesado, por exemplo, ele faz no máximo a 60 km por hora, com segurança. Então ele colocou lá uma placa de 50. Isso. Porém, nessas 4 décadas que passaram, os veículos estão mais velozes e, por exemplo, com maior capacidade de peso. Existe também uma defasagem nesse sentido? Eu digo assim, de uma reavaliação, uma reestruturação acompanhando o que se avança de tecnologia nos próprios veículos, seja de carga ou de passeio? Então vamos lá, vamos ver se consigo responder para você montando as peças do quebra-cabeça. Primeiro, toda rodovia, toda sinalização nunca foi pensada em veículo de carga. É feita para carro de passeio. Isso era a minha próxima pergunta, mas ótimo, você já... Então, vamos lá. Então, a placa de 50 km por hora é para carro de passeio, não para veículo pesado. Por quê? O veículo de passeio ele tem um padrão de comprimento, largura e altura. Então, nunca vai variar muito acima daquilo. Nos últimos anos também tem aumentado um pouquinho, né? Tem aumentado e tem um aviso bem lá dentro dizendo que ele pode tombar mais fácil do que os outros. Exatamente, as SUVs. Acontece que os veículos de carga, eles variam muito em comprimento, não tanto em largura, mas em altura. Eu não sei que veículo vai passar lá. Então, eu coloco o quê? Já que eu não posso atender todo mundo, vou na média. Eu faço uma curva. Essa curva tem um limite físico que não é indicado na placa. Então, ele coloca, vamos supor que a curva é de 63 km por hora. Para carro de passeio. Se ele andar 64, ele começa a derrapar para fora da pista. Então, 63 eu sei que ele passa. Então, eu vou colocar 50, porque daí eu pego uma média de caminhão e tudo mais. E a experiência do motorista vai dizer, naquela curva, acho melhor passar 45. Normalmente... Ou não dirige pra caramba. Ou normalmente não. Eu conheço bem a minha carga aqui. Essa daí eu faço a 80. Só que se ele estiver conduzindo um caminhão de cana, não são 45 que vão produzir o acidente. Se ele tiver a 5, ele vai tombar. Porque aí entram em jogo outros fatores. O problema é que o motorista não sabe quais são os fatores. Já eu explico, a gente dá para falar aqui. Da dinâmica da condução. Dinâmica da condução é que ele aprende isso. Então, quer dizer, não vai passar um caminhão de cana, as pessoas eles são instruídos hoje, porque senão o número de tombamentos seria muito maior. Mas, por exemplo, um caminhão de cana se sobe nesse pedacinho de mesa que ele pode tombar. É muito alto,
o centro de gravidade dele está lá para cima e não é tanto velocidade, é uma questão de equilíbrio. Normalmente são Wanderleias. Depende aí no caso da altura dele. Você falou não, senão vou começar a confundir tudo aqui. Mas então, dentro da curva ainda, respondendo a tua pergunta. Então, primeiro, feito para carro, não para caminhão. Segundo, cada curva tem um limite físico para ela ser rodada pelo veículo. E normalmente feito para veículo de passeio, não veículo de carga. Quanto mais alto o veículo, menor deve ser a velocidade dele naquela curva em relação à placa. Então, aquele motorista que já sabe, que tem experiência ou foi instruído, e a placa está dizendo 50, eu sei que é um pouquinho a mais, eu vou passar 40, 35. Então, geralmente, você tira 15 unidades, é conselho, tá? Não é receita. E também não é dica. Eu não dou dicas. Aliás, depois deixa eu falar sobre dicas. Calma que no final, né, tem o... Não, no final você vai ter que deixar alguma assim. Hoje você vai ter que quebrar o protocolo. Eu deixo dicas. Eu vou dizer por quê. Não, mas depois a gente explica o contexto também. Tem um contexto por isso. Então, a hora que ele vai passar, diminui pela placa, tira 15 unidades da velocidade. Você nunca vai ter o problema. Só tem um problema. A mente. É a mente que, na verdade, vai interferir naquilo que nós vamos chamar depois de acidente. Que dizem que velocímetro é igual coração de mãe, né? Sempre cabe um pouquinho mais, acelera um pouquinho mais. Exatamente isso. E já que eu tenho experiência, eu passava lá com aquele veículo a 55, com esse eu também vou passar. Quem disse que é a mesma coisa, que age do mesmo jeito, que as condições são as mesmas. Lembra, veículo novo é diferente de veículo velho, pneu novo é diferente de pneu velho, pista nova é diferente de pista velha. Muitas vezes é o que você falou, o veículo é o mesmo, porém a carga mudou. Um exemplo, no caso do transporte de carga, né? Hoje ele está transportando um perfil que lá dentro do baú, por exemplo, tem uma determinada altura e uma determinada característica relacionada a peso. Acomodação. Foi mais distribuído num eixo, no outro. A carga do retorno pode ser totalmente um perfil contrário ou diferente. E no nosso mercado, a gente está num perfil que cada vez menos os motoristas têm acesso à carga, né? Por questão de segurança, prevenção de roubo. Normalmente, os motoristas não sabem exatamente o que está lá dentro e como está. Eu pego acidentes em que a carga ela é colocada para não receber multa na balança. Então, toda a parte legislativa ela está absolutamente correta. Só que vamos supor, é uma carga, é a bobina e ela foi colocada lá atrás. Está tudo certinho. Está no peso certo. Perfeito, tudo direitinho, bem acondicionada, super amarrada, está ótimo. Pode prosseguir viagem. Só que ou o motorista não sabe ou não avisaram para ele que, dependendo da posição da carga, o comportamento dele durante a condução, por isso dinâmica da condução, deve ser diferente. Sim. Não avisaram para ele, por exemplo, isso eu pego muitos motoristas assim, ele não sabe que, por exemplo, num bitrem, se ele fizer isso no volante, é tudo multiplicado lá atrás, é que nem o chicote, famoso efeito chicote. Então, se eu posso, isso é só um exemplo, tá? Eu posso fazer um desvio de meio metro aqui, ele ser multiplicado por 1,5, 2. Gente, 1,5, 2, eu cheguei do outro lado da pista. E dependendo da carga, uma bobina de 20 toneladas. Então, uma bobina de 20 toneladas bem amarrada tomba a carreta. Mal amarrada, ela vai e a carreta fica. Então, para tudo isso tem uma condição para você seguir que requer conhecimento do motorista durante a operação do veículo. Eu adiciono mais um fator e cada vez, a gente discutiu em outros programas aqui, cada vez mais difícil contratar motoristas. Então, muitas vezes eu pego um que veio com, sei lá, ele carga refrigerada. Ou era motorista de ônibus. Isso, e aí agora ele virou carreteiro. Aí desce com uma carga, sei lá, granel, sobe com a bobina. Sim. E ele não vai ser treinado para mudar de carga. A gente não tem tempo para isso, né? Normalmente. Não, exatamente. É aí que vem a falha. Por isso, a gente está falando de como evitar acidentes. Primeiro, ter consciência do porquê que eles acontecem. Então, você tem muitas vezes dando receitas para uma cura sem saber qual é a doença. Então, campanhas, vou falar de campanha um pouquinho. Campanhas funcionam desde que eu esteja pegando um pedacinho da doença que eu identifiquei para tentar curar. Agora, uma campanha por campanha... Uma vacina certa. Exatamente, uma vacina certa. Faz uma campanha só falando de vacina. Eu vou dar um exemplo. Sem dizer qual delas. Um exemplo simples. Não use drogas. Motorista, não use drogas.
Ele vai ouvir o que você está falando? Fala, legal. É mesmo drogado, qualquer drogado, não precisa ser motorista. Faz aquela campanha na televisão, não use drogas, não sei o que. Desculpa, o cara não está vendo televisão, ele não está ouvindo rádio. E outra, ele está drogado, ele não está entendendo o que você está falando. Então não adianta nada aquilo. Então, além da campanha, ela tem que ser focada e ter método. Se ela não tem método, não tem foco, ela só tem o título de campanha. Maio Amarelo, por exemplo. Chega a funcionar? Sim, é legal, tem que fazer. Não só tem que fazer isso, como você falou, não é só maio. Tem que ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, é o ano inteirinho. Coca-Cola ainda faz propaganda? Sempre. É famosa, não é? Maio Amarelo devia ser a mesma coisa. Sim. Não deixar esquecer nunca. E tem até lógico, é uma brincadeira, né? Que até um tempo atrás a gente replicou nas nossas redes, que tem também aquela questão de, por exemplo, assim, você pode até tentar burlar as leis de trânsito, mas as da física você não vai conseguir. Físico, então, eu nem vou, por isso que eu falei, eu vou me limitar a colocar os pontos, porque, enfim, não lembro nem não vai mandar do pêndulo, como que faz o cálculo. Nem precisa. Eu sei, eu dou aula de física para motoristas. Então. Posso fazer uma propaganda de uma instituição? Se você consegue explicar para eles, aí eu acho que eu consigo entender também. Porque... Fundação Adolfo Bósio de Educação do Transporte. Eu sou um dos docentes lá e lá se leva a sério o trabalho. Inclusive, a minha proposta para ensinar física para motoristas foi ridicularizada por outras instituições lá atrás. FABET é o nome dela. Na FABET, vamos tocar o barco, vamos ver como é que dá. Olha, eu me sinto, o meu ego vai lá para cima do aproveitamento e do retorno que eu tenho deles durante a aula. Então, nós passamos normalmente 2 dias, 2 dias não, minto, 1 dia, tendo 8 horas de aula de física para caminhoneiro. Caramba. E eles adoram. Primeiro que eu não estou falando de cálculo, não estou falando de... Sim, você traduz numa linguagem... de conceitos físicos. Então, quando eu chego para eles, perguntas do tipo questões práticas, né? Questões práticas. Você deu o exemplo do chicote aí, qualquer um vai relacionar, é verdade. Até que eu tirei um dia lá e exatamente. Arrebentei por exemplo, a traseira. Peguei um grupo uma vez de motoristas de ônibus. Uma das perguntas. Então, você está sentado naquele sono maravilhoso. Pós-almoço. Pós-almoço no ônibus, né? Ou então você está assim, meio... Né? Aí ele faz uma curva para a direita. Eu sendo como referência. Aí tem uma força que me joga para bater no vidro ao meu lado aqui. Não é? Que força é essa? Aí eu pergunto para vocês, que força é essa que me jogou contra o vidro? A força divina. Todo mundo vai falar força centrífuga. Vai falar? Fala. É isso que eu ia falar. Eu não lembro agora, tem a centrípeta. Centrípeta? Centrípeta. Quase. Aí, 0,75. Aí eu vou falar para eles que, primeiro, a força centrífuga simplesmente não existe. E não existe. E nenhuma força jogou você contra o vidro. Como assim? Aí é aquela questão simples, querido. A trajetória. Você está sentado num banco. Quando você fez a curva para lá rapidamente, o que aconteceu? A frente do ônibus foi para lá, o chassi foi também, o assento do banco foi também, a sua bunda foi também, e o seu tronco e a cabeça não estavam presos em lugar nenhum. Foi a última coisa que foi, só que tem um detalhe. Quando o banco, o chassi e o ônibus foi todo para a direita, o que aconteceu com o vidro que está grudado no ônibus? Ele é que veio para você, não foi você que veio para ele. E você faz assim porque teu assento está indo para lá. Você foi o último para ir. Aí você vai falar de movimento inercial, aí ele começa a entender as coisas. Então, você muda o ponto de vista completamente. Aí vem falando da mulher, né? Eu comprei uma centrífuga para minha mulher, você vai apanhar porque ela não está centrifugando nada. É outro fenômeno que está em ação ali. Mas tudo bem, isso daí o que interessa é que você saiba que funciona desse jeito. O que interessa é que você entenda o porquê as coisas acontecem. E o que você está provocando, na verdade, a percepção dele sobre fatores ali que levam aos acidentes e que ele pode evitar. Acho que a grande sacada é essa, não é? Esse acho que é o ponto central. Traduzir para uma linguagem simples, mas que vai fazer efeito depois na condução, né?
Fabrício, Oi. estamos naquele horário do nosso intervalinho aí, aqueles recados tá bom. master aí. O papo tá bom, mas a gente sempre tem uma pausa aqui, aquela pausa dramática, né? Pra gente falar de alguns assuntos que também são importantes. Primeiro, de novo, agradecer quem foi lá no nosso evento. Pô, quem não pegou o começo do vídeo, volta lá que a gente já agradeceu, mas agradece de novo. Tá bom, e em breve aí vai ter, né, o release, as fotos também para quem tá pedindo as participou, fotos né? aí. Imagino que nessa data da publicação já esteja no ar. Então vai lá no nosso site forumgr.com/quarto encontro, tudo por extenso. Você vai ter acesso às fotos lá. Os vídeos também já estão rodando nas nossas redes sociais, então tem conteúdo rodando por aí. Então segue nossas redes. E a gente faz aqui aquele nosso comunicado, né? Pedindo para, primeiro, se você está assistindo aqui e não segue a gente, por favor, né? Faça essa honra. Faça essa honra, nos ajuda a chegar, a ter um alcance maior, chegar essa informação para quem está procurando, quem se interessa pelo tema. E hoje é um assunto, uma visão diferenciada muito bacana aqui, que faz chegar mais gente. Tem que aproveitar. É uma aula de graça, física, né? Inclusive. E lembrando também, vocês também conseguem nos ajudar aplicando o triplo C, né? Triplo C. Curtindo, comentando e compartilhando esse conteúdo com também os colegas que vocês acham que se interessa. E lembrando, gente, a gente está falando aqui de alguns casos como exemplo do transporte, mas isso aqui se aplica para qualquer um agente de trânsito, né? Até pro pedestre é importante qual que é? Eu corto o meu pescoço, mas tem um cara aí que se arrebentou, um ex-motociclista que quase me deixou com 100% do projeto aqui de herança. Mas isso é outro papo. Ele não foi na curva, mas é outro papo esse. Mas faça isso, gente. Curta, compartilhe, comente. A gente sempre também faz um sorteio aqui no final, né? Na verdade, quem comentar na publicação, não aqui no vídeo, né? Quem comentar, a gente vai fazer uma arte, vai estar lá no LinkedIn, Instagram do Fórum de GR, com a foto do nosso belíssimo convidado, falando desse programa. Então, vai lá, corre lá na outra rede, LinkedIn ou Instagram, ou dois, se você quiser. Comenta lá, dizendo o que achou, se concorda, se discorda, dá um alô para o nosso convidado. Vocês têm um perfil, um arroba em alguma dessas redes? Nós temos é mais fácil no www.sa-pericias.com.br. Inclusive lá a gente está mostrando um pouquinho daquilo que a gente faz em relação às empresas. Legal. Mas o site ainda precisa ser mais trabalhado e já ele vai estar pronto. Sem problema. Mas de qualquer forma, quem for comentar nos nossos perfis, marca lá o convidado, deixa perguntas, depois a gente encaminha para ele, mas comenta. Porque só assim vai concorrer aos nossos brindes, que hoje serão... Tcharam! Não programamos? Então vamos falar então que a gente já falou aqui, vamos falar de novo. A gente tem um evento agora em agosto, Fórum Precar, que agora é a organização total do Fórum de GR, contando com a nossa organização. Novo local será em Alphaville e Barueri, um local muito aconchegante, muito bacana. Então a gente pode sortear um ingresso para os 2 dias e mais um kit aqui, né? Camiseta. Com a nova arte aí, ó. Nem eu tenho ainda, hein, gente? Ó, esse daí até... Não serviu. Não vale, né? Fizeram pra mim tamanho PP pra querer me humilhar aqui na frente das câmeras, mas não caí nessa. Eu trouxe a minha tradicional aqui. Então a gente sorteia lá, serão 2 brindes. Então, primeiro sorteado será o convite para os 2 dias. Tá bom. Ingresso duplo. Vamos falar de prevenção de acidentes e também de prevenção ao roubo de carga. E para o segundo sorteado, um kit do Fórum GR com alguns brindezinhos aqui. Ó. Trocamos nossas garrafinhas, então comente, aproveite. Tá bonito, tá bonito. Tá bom, legal. Boa. Então é isso, gente. Participe lá conosco, já sabe qual que é a regra do jogo. E em breve a gente faz aí o sorteio numa live, como a gente tem feito aí nas últimas edições, né? Exatamente. Então, bora lá. Vamos continuar com o papo aqui. Pô, tem muita coisa aqui. A gente faz um segundo tempo aqui, geralmente falando um pouquinho de carreira, como é que você chegou até aqui, o que é a profissão. Se você quiser falar um pouquinho disso, você já comentou que tem alguns anos aí de 23 anos, né? Isso. Só, meu Deus do céu, é tempo. Então, eu comecei trabalhando como aprendiz de feiticeiro numa outra empresa. Aprendiz de feiticeiro é uma boa profissão. Foi muito interessante, diga-se de passagem. Depois de um tempo eu comecei a me dedicar a isso. E aí resolvi juntar a física com o aprendizado de coleta de informações e análise dessas informações. Aí me dediquei muito ao meio das empresas para saber como elas se comportavam. Aí, para você ter uma ideia, parte do estudo
eu tive que fazer um trabalho envolvendo caminhões de lixo, lá em Curitiba. Diferente. Diferente porque eu tinha que resolver um problema de acidentes e não dava para resolver apenas no papel com as informações que eles mandavam. Então, eu passei 3 dias andando em caminhão de lixo, período da manhã, depois período da noite e depois período da tarde. E esses caras são heróis, desde os motoristas até os coletores. Primeiro que são atletas de primeira linha. Sim, exatamente. O cara pula do caminhão com ele correndo, não cai. Essa é a primeira vantagem que eu vejo. Furacão. Não, e esses dias eu vi desculpa aí, mas é interessante. Tava rolando não lembro esse Instagram, onde era, que o cara era justamente isso. Ele fez como se fosse lá a musiquinha e ele faz isso. O caminhão tá vindo. Dá para perceber pelo vídeo que não é uma velocidade também muito baixa. Ele pula dele correndo, lógico, porque senão ele bateria e cairia, né? Quebra o joelho, essa parte eu lembro das aulas. Então, enfim, ele faz isso. Aí, já do jeito que ele pula, ele dá uma cambalhota, aí vai pegando os negócios e pula de volta no caminhão. E, enfim, é quase uma carreta furacão, mas no dia a dia da coleta de lixo lá. Mas eles realmente têm um preparo físico fantástico. Eles têm uma capacidade de lidar com situações corriqueiras da profissão dele. Eu ia falar uma outra palavra aqui, mas como eu vou tocar nela depois, então eu vou falar de outra forma. E só um parênteses, lá havia então um problema peculiar que a gente descobriu, que eram pequenas avarias, pequenos acidentes. E aí, tanto com eles, os coletores, quanto os motoristas desses caminhões. E, geralmente, aí entra o dado estatístico. Eles aconteciam depois de dias de folga. 1 ou 2 dias de folga vinha o acidente. Caramba, por que aquele negócio acontece? Por que acontece? Não vou entrar em detalhes, mas o grande problema do dia de folga... e detalhe, geralmente com os casados. Opa! Dado interessante. E o dia era de folga? Interessante esse dado. Diferente. Então, nós descobrimos, então, dentro de uma série de informações... Veja, a perícia envolveu trato com esposa, com filhos, visita à casa, um montão de coisas. E aí descobrimos que nesse dia de folga ele se dedicava mais à esposa. Não dormia e... só no dia seguinte. Entendi, estava desgastado. Então, isso é uma das coisas, tá? Diferente. Então, só para ter uma ideia de como a perícia vai lá para trás. Muito bem. E aí, como eu falei para você antes da gente começar, requer muito estudo. Então, não é só uma questão de física. É uma questão de você também se aprimorar um pouco em mecânica, um pouco em psicologia. Tudo, absolutamente tudo. Estudar função de percepção, auditiva, comportamento do cérebro. A gente está falando de uma análise multidisciplinar, na verdade. Multidisciplinar. E diga-se de passagem, quando eu não sei, mas sei que preciso, aí eu vou pegar um especialista na área. Eu ia fazer essa pergunta. Você acaba tendo que desdobrar essa análise técnica para, às vezes, um técnico específico em outro plano. Sim. Entendi. Então, quer dizer, dependendo por exemplo, um incêndio. Incêndio, você precisa que o engenheiro assine um laudo de incêndio. Então, eu tenho uma pessoa aqui de uma outra empresa de perícias, embora eu conheço tudo, faço tudo, vistorio tudo, mas ele que tem que ir, ele que tem que assinar. Ele tem que validar e assinar. Para validar. E o motivo é muito simples. A outra parte, no meio de um processo, é para dizer, mas quem é esse cara? Agora, se ele for engenheiro, então é mais fácil. É só uma questão burocrática aí para a gente resolver, mas existe. E aí tem um ponto também que a gente tem que lembrar aqui da responsabilidade civil até, né? Você falou lá no começo de quem é o culpado. Como é que funciona isso então, hoje? Vamos lá. Você tem aí quem assina e você tem quem paga a conta depois, quem paga o pênalti. Então, vamos lá. Nós temos a responsabilidade civil e penal. A civil também, não só civil. A civil trata de restituição de bem, paga prejuízo. E a penal é castigo. Literalmente. Até brinca assim, devolve a caneta para ele. Então, civil, você restituiu. Agora vai lá para o canto de castigo, essa é a penal. Tá? Super resumo do resumo do resumo. O que vai acontecer na empresa? Ela está sujeita aos dois. O que vai acontecer comigo quando eu faço um parecer técnico? Estou sujeito aos dois. Eu não posso inventar. Se eu inventar, meu trabalho acaba.
Eu já recebi clientes que falaram, eu quero que você faça uma perícia assim. Que já quer te dar o resultado. Então, só assina. Eu tenho família para sustentar. Preciso que você informe que eu não sou o culpado. E olha, tá aqui o cheque. Eu sei como é isso aí. Então, guardadas as proporções. Eu não vou dizer para você que não é tentador, porque mas você acaba com a sua vida de um dia para o outro. Então, não. Você está assinando o fim da sua carreira ali. Fim da carreira ali. E arriscando até, como você acabou de falar, numa punição judicial. Normalmente acontece assim, quando você emite um parecer, primeiro, fiz um parecer. Isso acontece invariavelmente algumas vezes. Vai para a mão do advogado. O advogado manda para o juiz. O juiz olha... por melhor que seja, ele pode dizer quem é esse cara, vai lá, você é obrigado a dizer quem você é, de onde você veio, o que você faz, qual é a tua experiência, não sei o que. Tá, tudo bem, mas eu quero um outro parecer. Aí ele vai lá muito normal isso. E nomeia você como perito oficial. Então, você pega um perito judicial lá logo de cara e você vai fazer a mesma investigação. Só que primeiro eu faço uma série de perguntas para eles, que são os famosos quesitos. Envio para ele e ele vai responder essas questões. Então, essas questões são respondidas, ele monta o parecer técnico e esse parecer técnico vem para mim. Então, eu vou fazer a crítica do parecer dele. Crítica, entenda-se, eu vou concordar ou discordar, ou concordo com uma parte e discordo com outra. E detalhe, eu tenho que argumentar tudo. Eu não posso simplesmente dizer, olha, ele diz assim, você fez besteira aqui. Não, claro que eu não fiz. Não é assim. Tem que mostrar por quê, como funciona. Ou, às vezes, ele aponta alguma coisa que foi esquecida, é um detalhe, você concorda. Normalmente, a gente conversa antes, marcamos, ele marca o dia da perícia no local, eu tenho que acompanhar. Então, você vai fazendo toda aquela parte. Então, você tem um trabalho individual que pode ser assistido e vai ser assistido por outro, que pode ter dúvidas, alguém vai mandar fazer de novo, e esse de novo vai ter que concordar ou discordar de você. E quando fizer aquilo, você vai ter que concordar ou discordar dele. E assim você vai criando confiança naquele material que foi produzido. Muito bom. E aí é onde o juiz decide. Tem o papo aqui tá sensacional. Já vai vindo aqui calma que... vários casos, mas nós temos uma programação aí. Acho que depois a gente pode pensar na segunda edição, terceira edição e por aí vai. Deixa eu explicar então o contexto da questão da dica lá, para ver se eu te convenço a abrir uma exceção. Tá. Sempre que a gente vai caminhando para o final aqui, infelizmente o tempo é limitado e já estamos, né, nesse momento. Daqui a pouco daqui a pouco a nossa a produção taca alguma coisa aqui para a gente parar de falar. A gente sempre costuma também, Sérgio, deixar uma mensagem. Aí esquece um pouco agora o lado somente profissional e técnico e deixar um lado também uma mensagem para aquela pessoa que está ali no começo de carreira, que está nos ouvindo aqui. Você começou como físico. Eu gostei do que o Sérgio comentou aqui. Não, mas me interessei e talvez vou estudar. Então, a gente sempre pede para cada um exercício que nem sempre é tão simples. Mais ou menos assim, imagina você hoje, se pudesse voltar lá 23 anos atrás, que você comentou, que a gente fala aqui, mas no caso dele, tem um pouquinho enfim, de bagagem. Lá no começo da carreira, ou enfim, se você pudesse chegar lá para o Sérgio daquela época e dar uma dica profissional ou pessoal que fizesse sentido e, sei lá, talvez encurtasse um caminho ou evitasse alguma coisa que você demorou a ter um aprendizado. Então, a gente brinca que é a dica de ouro. Cada pessoa, enfim, um leva para um lado, outro leva para o outro, mas essa é a provocação. Então, enfim, se você pudesse fazer esse exercício de voltar lá, não estuda física, não. Isso aí não compensa. Eu tô brincando. Ou além da física, extrapole um pouco e estude tal coisa. O que você falaria pro Serginho lá de trás? Então, a primeira coisa, você não precisa estar formado em alguma coisa para ser alguma coisa. O que você precisa é ter, primeiro, em mente o que você quer.
Então, voltando Tem uma lá, eu queria clareza. física. Sempre fui apaixonado por física, tinha laboratório em casa, para ter uma ideia. Mas tudo bem. Aí apareceu a oportunidade me chamou a atenção essa parte de investigação. Aí o que eu fiz? Eu comecei a tentar estudar sozinho. Então, na dica, procura quem sabe primeiro. Procura quem sabe, gruda. Hoje com a internet é infinitamente mais fácil. E estuda, estuda e estuda. E estuda assim, não adianta ficar naquela de só ouvir, ficar... Printar a tela. Não. Pega aquilo, pega um pedacinho, olha para aquilo, depois que entendeu, passa para o próximo e vai discutir com quem sabe. Participe de fóruns, participe de cursos, fala muita besteira, faça muita pergunta. Primeiro, estude e faz pergunta. Coisa que lá atrás eu demorei um pouquinho, talvez por inibição, também tenho uma personalidade, então vai naquela. Quando eu descobri que eu podia fazer pergunta e não interessa se acham que a pergunta é ridícula ou que eu deveria saber, não vou falar aquele palavrão que eu pensei. Sim. Mas a gente conseguiu capturar aqui no ar. Muito melhor. A gente vai escrever nos comentários. Porque é aquela história, né? Você pode me fazer pergunta de física que eu falei, cara, nunca ouvi falar nisso. Hoje eu falo na maior naturalidade, naquela vez, puxa. Uau. Não, hoje é o seguinte, não sei, vou procurar a resposta. Sei, respondo. E é honesto e às vezes atende o que a pessoa precisa naquele momento. É melhor você falar daquilo que você sabe do que aquilo que você apenas acha. Se você apenas acha, avisa antes. Eu acho que. Então vamos falar, eu sei isso. Isso daqui eu acho. Isso daqui nem toca no assunto porque eu não sei. E eu vou complementar a sua dica, que não sabe, procura um especialista, né? Procura um especialista. Afinal, tem um papo com a gente faz pronto, isso, né? aí, a gente faz aí, isso. Quantas vezes, até com colegas que estiveram aqui conosco na bancada ou no dia a dia, tô com um problema... Exemplo, tá? Eu não tô mais agora nessa área do transporte no dia a dia, na gestão de risco ali. Mas quantas vezes... tinha um problema, uma dúvida que seja relacionada a transporte de bobina. E eu tinha colegas que viveram anos e anos acompanhando operações com esse perfil. Então, poxa, por que não? Né? Olha, me ajuda aqui com esse detalhe. Que você... humilde. É isso aí. E na pior das hipóteses, e até eu brinco que isso... eu costumo chamar de network colaborativo. Não adianta você ter só o network no sentido de, eu tenho o contato do Sérgio. Eu acho que isso é muito raso. Eu acho que vale a pena quando eu consigo estabelecer uma relação de reciprocidade. Então, quando também, eu preciso, eu te ligo e, em contrapartida, quando é algo que está no meu domínio, a gente tem que saber também colaborar. Então, quando eu faço a minha dica... Normalmente eu falo isso, crie o seu network colaborativo, que é esse tipo, sem mexer com know-how de empresa ou algo confidencial, mas aquela pessoa que consegue te esclarecer uma dúvida, porque 80% ou mais dos casos, às vezes você já vai largar, pelo menos com, vamos dizer assim, um norte do que você tem que fazer. E isso ajuda muito no dia a dia, né? Só para falar de dica e troca de informação e aprendizagem, aprendi uma coisa aqui nesse instante. Eu trato a dica de um ponto de vista, você trata do outro. Você está correto. Do meu ponto de vista é assim, quando eu estou falando de um veículo, uma máquina enorme, transportando carga, transportando gente, e eu digo para quem convive comigo e naqueles que eu dou instrução, abole a palavra dica. Por quê? Naquele setor. Então, não é do que você está falando. Tá bom. Que você então, concorda. Ótimo. Tá convencionamos, então. Tá ótimo. Na verdade, eu não tinha pensado nisso. Então... Outro tipo de dica. Outro tipo. Por quê? Quando aquele instrutor de um veículo de carga pesado vai dar uma dica, ele está dando uma opção. E da realidade dele. Da realidade dele. Então, dica, nesse caso, é uma opção. Você faz se quer. É mais ou menos, eu te dou uma dica, querido. Obedece às leis de trânsito. Não é uma opção, para obedecer. Isso. E a outra dica, então, nessa linha, a placa não é uma sugestão, né? Não é uma sugestão. Sugestão que você ande a 80, até 80, mas você pode andar a 120 também. Não só ele entender, você não tem vale, um tempo de reação, ela está avisando você antes de uma coisa que você vai enfrentar lá. Ali na frente.
e se não fizer, o risco de erro é grande. É grande. Pô, Sérgio, sim, só para a gente, como eu falei, infelizmente tem que concluir o papo, mas eu queria... Já passou tudo isso? Já passamos hora e pouco aqui, legal, ó. E muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu acho que você, de fato, consegue trazer de uma forma muito didática o tema, que é complexo, a gente sabe. Sim. Que o quanto... vasto, o quanto é importante e, enfim, a complexidade de se tornar um perito. Então, só tenho a agradecer pela tua participação, por também, de novo, por ter estado com a gente lá no fórum. Já fica o convite aqui, dia 20 de agosto, teremos lá o pré-carga para falar sobre o tema especificamente de prevenção de acidentes rodoviários. Estou à disposição de vocês. Então, com certeza, depois nossa equipe técnica falará com mais detalhes. Mas muito obrigado pelo papo. Muito obrigado para quem está assistindo, né? Quer fazer as honras do fechamento aí, Fabrício? Com certeza. Nosso agradecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela paciência, pela companhia. Comente aqui se você concorda ou discorda de nós, do nosso convidado. Certeza você vai concordar que você é esperto. Então, muito obrigado e até o próximo. Valeu, pessoal. Até a próxima.